Olá pessoal, voltamos a mais um vídeo. Agora a gente vai falar dos transportes. E aí você ficou com a ideia na cabeça, né, de quais são os transportes que existem de substâncias lá na membrana celular. Então, vamos lá. Veja que, para a membrana celular, existem vários tipos aí de transportes, tá certo? Existem transportes que podem passar substâncias pela membrana plasmática sem precisar auxílio de proteínas, e existem aqueles que vão necessitar do auxílio das proteínas para o transporte. E aí a gente vai ver algumas coisas também em relação a isso. O transporte de substância através da membrana plasmática, ele pode ou não consumir alguma energia química. Então a gente pode gastar energia para transportar uma substância de um lado a outro da membrana celular. Além disso, os transportes que não consomem a energia, vamos dar o nome aí de transportes passivos. Então, sempre que você perceber que aquele transporte é um transporte sem gasto energético, ele vai ser um transporte passivo. Já os transportes que consomem energia principalmente, aqui na forma de ATP, ele vai ser um transporte ativo. Se você não lembra ainda o que é o ATP é a adenosina trifosfato. É como se fosse uma moeda energética. É o tipo de energia que a gente produz no nosso metabolismo e que é utilizada pelas nossas células em vários locais do nosso corpo para gerar essas ações químicas. Então, sempre que a gente fala, que existem transportes ativos e passivos, qualquer um dos dois, eles podem utilizar as proteínas para o seu auxílio. E a gente vai entender também como diferenciar agora, esses transportes. Então, agora na sequência, a gente vai verificar o seguinte. Existem aqui, nessa tabela, diversos tipos de transporte. Ali no transporte passivo, a gente tem a divisão de 4 transportes. Veja, eu tenho um que não precisa de proteína, que é a difusão simples. O que é isso? É o transporte de substância que vai acontecer na membrana plasmática, lá na bicamada de fosfolipídio. Quer dizer que uma substância passa de um lado a outro da membrana, lá pela camada de lipídio mesmo. Ela não precisa de proteína, não precisa de ajuda de ninguém. Aí depois a gente tem outros 3 tipos de transportes que são passivos, sem gastar energia, que é a difusão facilitada, quer dizer que eu utilizo uma proteína, para deslocar ali algumas substâncias. Eu tenho o canal iônico, que também é um local de passagem só de íons, tá certo? E eu tenho a aquaporina, que também é um local de passagem específica, só que para água. Então veja, basicamente o que eu tenho? Difusão simples e difusão facilitada no transporte passivo. Porque os outros dois a gente está dando nome específico para o tipo de substância que está atravessando por aquele local, tá certo? E aí, a gente vai verificar do outro lado o transporte ativo. O transporte ativo, ele inicialmente já sabemos que vai precisar de algum tipo de gasto energético. Então, quando ele utiliza proteínas como auxílio, a gente tem o transporte ativo primário, que é o gasto energético diretamente para deslocar uma substância, e vamos ter o transporte ativo secundário, que é aquele que vai ser utilizado como um meio de auxílio no transporte aí das substâncias. Por exemplo, eu tenho 2 substâncias para serem deslocadas, mas eu gasto energia de deslocar apenas uma. Isso a gente vai ver ali à frente na nossa aula. E quando eu não utilizo proteínas no transporte ativo, eu tenho também o transporte vesicular, que é o transporte da criação de vesículas, tá certo? Na nossa membrana plasmática, para deslocar substâncias para dentro, para fora ou para serem fagocitadas. Então a gente vai discutir isso daqui logo na sequência aí dos nossos vídeos.